Tá, então nesse vídeo eu vou te dar dicas de como melhorar o seu devocional e de como fazer devocional. A primeira coisa que eu quero explicar pra vocês é o que é devocional. A gente fala tanto de devocional dentro da igreja que a gente esquece que talvez tenha pessoas que nem sabem o que é isso. Você sabe o que é devocional? A palavra devocional significa devoção, ou seja, é um momento de devoção que você tem com Deus. Qual que é a diferença de devocional para, por exemplo, um culto mesmo ou um estudo bíblico? Um estudo bíblico é algo aprofundado que você faz nas escrituras, na Bíblia. Um culto você vai para adorar a Deus. É outra coisa. O seu devocional é o seu momento íntimo com Deus, é o seu secreto, tá ligado? É o momento em que você se encontra com Deus. Eu gosto de comparar devocional como se fosse aquele momento que Adão e Eva se encontravam com Deus todo dia. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Deus encontrava Adão e Eva todos os dias no pôr do sol. Imagina que eles conversavam. Então esse tem que ser o seu momento devocional, tem que ser um momento em que você realmente senta com Deus, escuta a voz do Espírito Santo e estuda a Bíblia. Uma coisa que eu gosto de falar no devocional é que às vezes nem sempre o devocional precisa ser um negócio longo, tá ligado? Por exemplo, eu tenho feito todos os dias, há mais de 2 meses, eu acho, devocionais diários com os meus seguidores lá no Instagram. E se você não me segue no meu Instagram, me segue, Tarcísio Salomão Filho. Todos os dias, às 10 horas da manhã, eu faço um devocional com a galera lá. E o devocional não demora, sei lá, 1 hora, 2 horas. O devocional é rapidinho, é meia horinha, tá ligado? Então esse também pode ser o seu. Pode ser um momento rápido em que você estuda algo da Bíblia rápido e vai pro mundão. Eu acho que a primeira dica boa que eu posso te dar pra desenvolver o seu devocional é ter o que a gente chama de lugar secreto. O que é isso? Lugar secreto é um lugar da sua casa que é destinado pra você adorar a Deus. Lugar secreto tem que ser um lugar em que você desenvolve extrema intimidade com Deus. Tem que ser um lugar único, um lugar que só você e Deus sabem onde é. Lugar secreto pode ser na sua mesa da sala, pode ser na sua cama, pode ser no seu quarto. Pode ser no seu banheiro, tem seguidor meu que fala, cara, meu lugar secreto é no meu banheiro, porque é o único lugar onde eu fico extremamente confortável. Então essa é a primeira dica que eu tô pra você. Escolha na sua casa um lugar secreto, um lugar onde você pode ficar extremamente à vontade com o seu Criador, em que você pode contar os seus segredos, em que você pode mostrar as suas fraquezas, em que você pode abrir o seu coração pro seu Pai. A segunda dica minha sobre devocional é um método que eu inventei chamado método Loló. Eu falo sobre esse nome para meus seguidores e eles dão risada. O que significa loló? Loló não é uma droga que a pessoa usa no carnaval, não é. Loló significa louvor, oração, leitura, oração. Loló é um ritual que eu faço todos os dias pra meio que criar um ritualzinho pra começar o meu devocional, tá ligado? Eu sempre começo o meu devocional louvando a Deus. Depois de louvar, eu oro e entrego as minhas orações ao meu Criador, digo o que eu tô precisando, oro a Deus de verdade, sabe? Depois o outro L é de leitura da Bíblia, ou seja, em todo devocional eu indico para os meus seguidores que vocês leiam pelo menos um versículo da Bíblia, tá ligado? Como um devocional geralmente é um momento rápido, talvez não dê tempo de você ler muita coisa da Bíblia, mas eu acho que um versículo você precisa ler, você precisa ter um contato com as escrituras. E o último O significa oração, você termina o seu devocional em oração e é importante que você nem termine a sua oração no seu devocional. Como assim? A gente tem que entender que a vida cristã é uma vida de constante oração. Então, durante o dia, você pode constantemente falando com Deus. Amém? Tem muita gente que acha que você só tem que falar com Deus no momento em que você ora. Não, apesar de eu orar o tempo inteiro, eu estou o tempo inteiro também falando com Deus. Então eu termino o meu devocional com oração para me lembrar que a vida cristã tem que ser uma eterna oração, uma eterna vida de louvor a Deus. Amém? Quando você começa o seu devocional, lembre-se sempre de colocar, não sei se eu falei isso, de você colocar uma música para você adorar a Deus. Coloque uma música diferente, uma música que talvez você nunca ouviu. Por quê? Porque diversas vezes a gente costuma ouvir os mesmos louvores o tempo inteiro, e isso faz com que a gente fique no automático, tá ligado? Isso é muito ruim. Então procure louvores diferentes, busque o novo de Deus o tempo inteiro. Saia do raso, pare de ser morno. Deus odeia a gente morna, amém? Escolha um livro fácil de ler. O que isso significa? Existem alguns livros da Bíblia que são perfeitos para você fazer seu devocional. Por exemplo, o livro de Salmos, ele é perfeito para você fazer seu devocional. Por quê? Porque o livro de Salmos é um livro de oração, tá ligado? Da Bíblia. E é um livro que você não precisa tanto de contexto para entender. Por exemplo, eu posso abrir aqui o livro de Salmos, Salmos 22, e eu posso ler e ser edificado com o livro de Salmos sem entender o contexto na qual ele foi escrito. Por quê? Porque o livro de Salmos ele foi escrito para ser exatamente o que ele é, que é um livro de orações. Então, faça o seu devocional lendo o livro de Salmos ou faça o seu devocional lendo um livro mais simples, como o livro de Provérbios,
talvez o livro de Mateus, tá ligado? Mas é necessário que você escolha um livro da Bíblia que seja simples e de rápido entendimento, porque geralmente os devocionais são momentos rápidos que você tem com Deus. Eu indico muito para os meus seguidores algum livro de devocional. Existem vários devocionais muito bons no mercado. Por exemplo, tem um devocional de Spurgeon, que é muito bom, tem um devocional de Billy Graham, tem um devocional até de Lutero na internet, se você procurar. Então procure um livro devocional ou faça o seu devocional lendo a Bíblia, beleza? E como que funciona essa leitura? Basicamente você vai ler um versículo ou você vai ler uns salmos e vai meditar nessa palavra, só isso. Eu costumo nas lives que eu faço todos os dias no meu Instagram dar tarefas para os meus seguidores. Por exemplo, recentemente a gente leu um versículo, eu não lembro qual foi, que era sobre contemplação, eu acho que era um versículo que falava que a natureza expressava a glória do Criador, um negócio assim. Será que é Salmo 19? Não lembro qual é. Mas enfim, quando eu li esse versículo, eu logo pensei, cara, eu preciso de uma tarefa para as pessoas exercitarem esse versículo. E o que eu mandei a galera fazer? Eu mandei a galera, pelo menos por 10 minutos, contemplar a natureza. Pra quê? Pra que você exercite o versículo. Entenda. Todo versículo que você não pratica, você desperdiça ele. Você só absorve a palavra de Deus quando você a exerce. Beleza? A palavra de Deus não é algo que você lê e entende. Não. A palavra de Deus só vira realidade quando você a exerce, quando você transforma em obras. Isso está na Bíblia. A fé sem obras é morta. Ou seja, para que você viva a fé, você precisa expressar a fé em obras. Amém? Então lembre-se sempre de todo versículo, toda passagem que você lê, você pratique ela, tá ligado? Antes de eu falar o item 4, deixa eu fazer um anúncio pra você bem rapidinho. Se você quer entender mais sobre vida devocional, oração e até mais sobre a Bíblia, eu tenho um curso completo chamado Academia de Salomão. Nesse curso eu basicamente aprofundo todos os temas que eu falo sobre... Nesse curso, basicamente, eu aprofundo todos os temas que eu falo nos meus vídeos. Ou seja, eu ensino com profundidade sobre a Bíblia Sagrada, sobre teologia, sobre a Trindade, sobre como você lê a Bíblia e realmente entender. É bem legal. Se você quer entender mais sobre a Academia de Salomão, clica no primeiro link aqui na descrição, que tem uma aulinha lá pra você entender o que é a Academia de Salomão, beleza? Vamos pra próxima dica. A próxima dica é anote tudo. O que isso significa? Você precisa, no seu celular, você ter uma área pra escrever as coisas que Deus fala com você. Talvez possa ser um caderninho, mas eu gosto muito nas notas do celular. Por quê? Porque eu uso muito celular, né? Então, constantemente, eu abro as notas aqui do meu celular e fico vendo as coisas que Deus fala comigo. Então, por exemplo, se você vê o meu celular aqui, ó, tem várias coisas que Deus fala comigo, vários versículos e tudo mais. Então tenha um espaço, ou um caderno, ou nas notas do seu celular, para que você anote as coisas que Deus fala com você. É necessário isso. Por quê? Porque por causa da correria do mundo, a gente acaba esquecendo das coisas. E é necessário a gente guardar essas palavras que Deus fala conosco dentro do nosso coração. Amém? Por último, mas não menos importante, é praticar. Eu já falei isso, mas eu quero frisar de novo. Todo versículo que você não pratica, você desperdiça. A fé sem obras é morta. Temos que expressar a nossa fé através de obras. Caso contrário, não estamos vivendo pela fé. A fé bíblica verdadeira, ela é praticável, ela é prática, ela é viva, ela é física. Então pratique tudo que você lê na Bíblia no mundo real. Exercite. Se você está lendo um versículo que fala sobre o amor, ame nesse dia. Fale, eu vou amar quem não merece, para que eu entenda o amor de Deus por mim, porque Ele me amou sem eu merecer. Se você está lendo um versículo sobre perdão, perdoe quem não merece. Se você está lendo um versículo sobre oração, tire o dia hoje, um tempo para você orar. Se você está lendo um versículo sobre não mentir, tire um dia para você não mentir nenhuma vez. Pratique a palavra revelada da Bíblia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar frutos, caso você faça isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que vai edificar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Valeu, tchau.